Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Tudo firme na rocha? Então tá bom. Não pode perder a fé, tá? Força, fé na caminhada. Beleza? É isso aí. Tá tudo meio bagunçado, mas é aquela ventania que passa. Depois tudo vai ser organizado, né? Talvez eu não vou ver, muito de nós que estamos aqui não vamos ver, não vamos vivenciar, né? Mas talvez nossos netos, nossos bisnetos, né, na outra geração, vai contemplar o admirável prometido mundo novo de justiça e paz. Eu creio, tá? Então é isso, tá bom? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que for que você estiver me vendo, né? Sinta-se cumprimentado, cumprimentada. E amém a todas. Saudações. Amém? É isso aí. Então, gente, eu tava assistindo agora há pouco o Balanço Geral e não é isso que eu quero falar, tá? Só que eu queria registrar isso que eu vi agora há pouco. De um tal de um MC Ig, gente, como eles ganham dinheiro que nem água, não? Caramba! Ganham dinheiro que nem água. E tem aqueles carros de 4 milhões, e, e joias, e relógios, né? Então esse MC, lógico, né? Para se para mostrar, né, onde ele chegou, ele postou um porta-malas com uma maleta cheia de dinheiro, dólares, né, joias. Gente, assim, aquela história, além deles, né, esses MCs, né, ganhar muito dinheiro, eles estão ostentando, que o principal é ostentar, né? E isso, a galera vai ao delírio. Por quê? Porque é um deles, né, que saiu lá da comunidade, se projetou, né, e tá ganhando, né, a torneira tá aberta assim e vamos que vamos, né. Então esse MC postou, né, essa ostentação dele, mas o que aconteceu? Pior que a gente gosta. Veio dois, né? Dois, né? Que também amigos do alheio e assaltou o MC. Simplesmente duas motos, né? Não foi no mesmo dia, ou no mesmo dia, não sei. Eu sei que mãos ao alto, e aí abre o porta-mala e nós queremos aí a maleta, e ele foi obrigado a entregar a maleta. Gente, avaliada em não sei quantos mil, põe milhões de joias. Tudo joia da boa mesmo, ouro puro, sabe? Então eu falei, nossa, né? A gente que não tem nem nada, né? Eu aprendi com uma amiga minha que tem algum din-din, que antigamente a gente podia sair, se arrumava, punha o melhor sapato, a melhor roupa, né? A melhor bolsa e se punha a caminho. Hoje não. Hoje você tem que, se você for principalmente para São Paulo, centro de São Paulo, os grandes centros, eu estou falando aqui de onde a gente mora, né? Você tem que ir assim, bem velho, bem Juda mesmo, bem Juda, uma bolsa velha, você não pode pôr um relógio bom, você não pode, sempre tem que ter dois celulares, né? E levar o mais velhinho, e joia nem pensar, e roupa assim, a mais surradinha que você tiver. Por quê?
porque né, as pessoas do bem, elas não podem ostentar, né? Agora é só os MCs, né? Essas MCs da vida aí, e essas da Bet, né? Esses Bet aí que estão ganhando também dinheiro que nem água, que estão ostentando, né? Mas eu até falei, nossa, nunca achei que os manos ia roubar os próprios manos, né? Mas aconteceu. Então, veja a inversão de valores, né? Os caras, acho que já viram, né, a ostentação no vídeo dele, do canal dele, e ficaram na mira, né? Ó, próximo. Ele está oferecendo, parece que R$ 200.000 para quem informar, né? Aonde, quem foi que roubou, né? Vamos ver como que vai ficar. Bom, mas não é esse o papo. Gente, eu estava vendo na outra linha, 2 dedinhos, travessão, né? Letra maiúscula. Eu queria falar sobre uma pregação que eu ouvi hoje cedo. Gente, que coisa mais linda. Daquelas que eu adoro. Esse essa pessoa que pregou, ele parece um rabino, ele usa também aquele pá, né, que fala, tem a barba, mas diz que é pastor, né? Acho que é Yosef, não guardei o nome dele. Aliás, até guardei, gente, eu até gravei, né, se alguém depois se interessar. E ele estava falando sobre Agar. Se alguém se interessar, é só procurar no YouTube uma pregação sobre Agar como nunca você viu, né? Aí você já vai encontrar. É bem assim. Então ele estava falando, gente, coisa linda. Porque a gente vê que na Bíblia só fala, né, que Sara já era idosa, né, quase 90 anos, Abraão também quase 90 anos, e a promessa estava demorando, então, né, eles resolveram usar, né, a barriga de aluguel de Agar. Veja, já naquele tempo, hein? Você viu que não tem nada de novo debaixo do sol, né? Atrás já faziam isso. Então, para eles terem um filho, né? Porque já eram idosos e as promessas não se cumpriam. E todo mundo já sabe a história de Agar. Agora eu vou falar, eu espero que eu não vou saber, talvez, né? 100%, nem 50%, mas que coisa linda essa pregação sobre Agar. Então ele contou aqui que ele foi no Museu de Londres. Se é uma das coisas que as pessoas que viajam, que eu adoraria conhecer, é esse tal desse museu. Meu neto já foi, meus sobrinhos já foi, minhas sobrinhas já foram, né? E muita gente já foi e diz que ali, né, tem muita coisa. E nesse museu de Londres tem uma pedra preta, né? E nessa pedra é o tal do Código de Hammurabi, Código de Hammurabi. E ele disse, esse pregador, esse pastor, que ele foi estudar lá no Código de Hammurabi sobre Agar, que também está lá em outra Bíblia, que não é a nossa Bíblia do João Ferreira de Almeida. Já esqueci o nome também, mas é bem conhecida aí. Se eu lembrar, eu falo. E aí ele contou a história, porque na Bíblia só tem a passagem, né? Só que a Sara escolheu a Agar, que era sua serva de confiança, e não passando mais nada sobre Agar. Mas ele deu uma aula linda, maravilhosa sobre esta passagem. Segundo ele, Agar era uma egípcia, e segundo esse código de Hammurabi, a lei lá era a seguinte: quando você tem uma dívida e você não tem dinheiro para pagar
a dívida, o que eles faziam? Como hoje também, né? Eles penhoram a sua casa, os seus bens. Quando você não tem os bens, eles pegam os filhos, né, para serem escravos. Quando você não tem os filhos, eles pegam a mulher, né, e por aí vai. E aí o que aconteceu? Ela era egípcia, ela não tinha filhos, ela não tinha marido, né, já tinha morrido, e ela não possuía bens nenhum. Então, segundo as leis, né, ela teria que ser vendida como escrava, entenderam? E para ela pagar as dívidas delas. Só que ela era uma mulher poliglota, segundo ele diz aqui. Uma mulher, assim, quando fala assim a serva, né, a gente imagina como hoje, né, uma empregada da casa, uma mulher simples, humilde, né, mas não, ela, ela tinha muita sabedoria, ela nasceu no Egito, naquela época era o país, né, que era o top de linha da época, né? Então, como poderia uma mulher egípcia ser vendida como escrava? Aí é que está o problema. Por quê? Porque ela só tinha ela para saldar a dívida dela, tá? E aí, o que aconteceu? Abraão e Sara foram comprar, né, os escravos, que naquela época era comum, né? As pessoas tinham, né? Os servos na casa compravam, né? Teve, vocês sabem, até o José do Egito, né? Foi vendido como um deles. E aí o que aconteceu? Aí Sara, acho que eu fico imaginando, né? Estava lá um monte de mulheres, né, para serem vendidas, e quando Sara viu, né, o currículo da Agar, ela falou: eu quero essa mulher para mim, né, para trabalhar para mim. Por quê? Porque ela, sendo do mundo que ela era, né, do Egito, com tanta, né, fama, tanto poder na época, ela vai ter muitas coisas para me ensinar, né? Enfim, ela era assim o que talvez, né, naquela feira lá devia ser assim, né, daquilo que ela viu ali exposto de vendas, né, de escravas, de servas, né? Ela viu que a Agar era, né, top de linha. E foi isso que aconteceu. Ela escolheu a dedo Agar, né? E a história, né, todo mundo já sabe, né, que ela ela foi para morar dentro da casa, né, de Abraão e de Sara, e fazia tudo, inclusive, né, eram companhias, né, delas. E aí, como a Sara admirava muito aquela mulher, né, e como ela foi escolhida a dedo, e como ela, né, não gerava filhos e ela queria ter o seu filho, ela escolheu, né, por isso que ela escolheu Agar para, né, ser a que fosse dormir lá, né, com Abraão, para gerar o filho, que seria o tal do Ismael. E aí a Bíblia também fala ao passant que Ismael foi concebido e dali a pouco, né, tudo parece que é rápido, mas não, passaram-se 13 anos, né, e aí o que aconteceu? Ela concebeu o filho dela, né, Isaque, né, parece, se não me falha a memória. Já pensou se eu não anotei, né, então. E aí o que aconteceu? Como? E outra coisa também que a Bíblia não falou, né, mas ele revelou aqui, lá naquele, o Código de Hammurabi, que a Sara, depois, a Agar, depois que teve o Ismael, ela já não conviveu mais dentro de casa.
para não ter vínculo com o menino. Vocês entenderam? Para que ela não pegasse amor no menino e nem o menino nela. E dali um pouco, né, ela contaria para o menino, olha, sabe quem é sua mãe? Né? Na verdade, sou eu. Então, o que que eles fizeram? Eles afastaram Agar. Até os 13 anos, ela não ficou mais dentro da tenda, junto com eles, né? Ela ficou longe, né? Eles tinham muitas tendas, né? E ela ficou numa das tendas e ela não ficou, não acompanhou o crescimento do Ismael. E aí, quando a Sara concebeu, o que eles acharam melhor? Ó, vamos mandar ela embora daqui, porque agora nós temos o nosso filho, né? Então, e aí o que aconteceu? Por isso que todos os pastores e todas as pregações, não muito na nossa ex, eles não falavam muito nessa palavra deserto. Eles falavam prova. Ai, tô na prova. Ai, que prova. Tem muitos pastores, eu já vi falar, e tem aqui meus inquilinos que também falam, ai, eu tô no deserto. Então, eles falaram que eles despediram ela, né? Isso está escrito. E quando ele já tinha 13 anos, né? Deram uma botija de água, um pedaço de pão e mandou ela embora, né? E que ela ia embora para o deserto, né? E esse deserto que ela teria que atravessar e simplesmente, né? Ó, vai embora, cuida da sua vida, né? E ela foi, né? E aí o que aconteceu? Ela vai para o deserto, logo acaba a água, né? E aí ela encontra, já tinha andado pouca coisa, ela encontra um pezinho de zimbro, né? Segundo ele, o zimbro nem era uma árvore grande, era uma árvore baixinha, assim, pequena, e ainda cheia de espinhos. E como o menino, né, o Ismael já estava assim, né, desfalecendo naquele deserto, né? Muito sol, fome, sede. O que ela fez? Ela pôs o menino ali debaixo, né? Falou, ó, fica aí, né? E eu não quero ver o menino morrer. E ela foi andando mais alguns passos e logo em seguida o que aconteceu? Apareceu um anjo. E o anjo mostrou para ela um poço de água que havia ali perto daquele zimbro. E ela pegou água, né? Deu para o Ismael e para ela e foram seguindo no deserto. Eu acho que chamava Bertseba, uma coisa assim. E ele conta que da onde eles estavam até ela chegar no Egito eram 120 quilômetros. Ele falava com muita propriedade. Ele disse que já viajou para mais de 20 países e ele já viajou por aqueles desertos e ele conhecia bem. 120 quilômetros. Então, daqui da onde eu estou, mais ou menos, 120 quilômetros, olha, eu fiquei pensando, é como daqui, né, da cidade de Jundiaí, nas imediações aqui de Jundiaí, até final de Guarulhos, né? Para ir a pé num deserto e ela se pôs a caminho e aquela água que aquele anjo deu para ela alimentou ela e o menino até eles chegarem lá. Então a palavra é muito linda porque ele fala muito sobre o deserto, sobre o nosso deserto. Quando nós não temos saída, quando nós não temos, né? Quando a gente pensa que já acabou tudo, quando a gente acha que é o fim, né? Aí você encontra ainda um pé de zimbro e ainda, né, não faz sombra nenhuma e ainda tem espinhos. Para não ficar preocupado, por quê? Porque é o seu deserto, mas que você vai chegar lá no final. Entenderam? E aí o que aconteceu? Olha só, arrematando a história de Agar, que eu achei fantástica.
Como no nosso país houve a Lei Áurea, né, todo mundo sabe, o tempo dos escravos, né, e gozado, né, teve também o tempo do ventre livre, lembram? E quando as escravas concebiam, né, geralmente, né, dos patrões, né, dos senhorios, eles tinham direito sobre aquela criança. Não era da escrava, era deles, né? Então você vê que tudo já vem de lá de trás, né? Todas as coisas. Então, como Abraão deu a carta para ela, né? Ele deu uma carta, ela foi escrava deles, né? A serviçal de Sara, mas ela estava agora com uma carta, né? Que ela era liberta. Ele, como dono dela, né? E Sara, deu esse tipo, não é que foi, né? Assim, mas ele deu para ela uma liberdade que agora ela poderia chegar lá no Egito e ela não tinha mais dívida alguma com nada ali. Ela já tinha pago tudo. Olha que história linda, gente, a de Agar. Então veja, aquilo que foi o inferno dela, né, por algum tempo, né, o deserto, aliás, né, nem gosto dessa palavra, nem sei para que eu falei, né, para trás. Então veja, ela passou por todo esse processo, né, foi vendida como escrava para pagar dívidas, né, ela não tinha como, teve esse filho Ismael, foi mandada embora da casa, não pôde ficar com esse filho, não pôde, mal ele desmamou, né? Já tiraram ela de perto desse filho. E eles achavam que a história estava já, né? Beleza, esse é o nosso filho. Só que eles não contavam que a promessa demorava para cumprir em Sara, mas tudo aquilo que eles projetaram, né? Principalmente Sara, foi tudo por água abaixo. Então, agora, não podia ter 2 filhos, né? Tinha que ser só um, porque era filho da promessa. E a história é muito linda, né? E aí ela passou por esse deserto, né? O anjo apareceu para ela. Ele conta também, na altura da dissertação, que Elias também, para fugir de Jezebel, foi por este deserto, ele fugiu por esse deserto, e que também apareceu, né, aquele anjo que falou para ele aquelas palavras, né, muito longa é a sua jornada, tenha bom ânimo, essas coisas assim. Então, o único caminho que tinha para ir para alguns lugares era realmente aquele deserto. E somente as pessoas em condições assim muito, né, de perigo, como Elias, né, para fugir de Jezabel, como Sara, né, que era lá do Egito e que a vontade dela era realmente chegar lá, né? Por certo, ela já sabia que a conta estava paga, que estava toda a fatura liquidada e que ela ia chegar lá numa boa. Gente, achei muito linda essa explicação. Maravilhosa, tá? Então, é aquilo que eu falo para você. E aí depois, no final, né? Ele também fala sobre nossos desertos, né? Se você está passando pelo deserto, se você está passando por dificuldade, né? Tem gente que esmorece, tem gente que até tenta, né? Contra a própria vida, tem gente que desiste, tem gente que senta na beira do caminho. E não é para desistir, é para continuar com a fé. Temos que ter fé, né? Então era isso. E agora já, 24 minutos, já tenho que encerrar, senão vai ficar muito longo. Então, gente, quem quiser, vale a pena assistir essa pregação desse, com Y que começa. Só procurar no YouTube a pregação de Agar como você nunca viu. Acho que é pastor
Começa com Youssef ou Yassef, uma coisa assim, tá? Então é isso. Eu via as pessoas falarem, né, aqui, eu vejo eles muito falar, eu tô num deserto, eu tô no meu deserto, mas eu não vou esmorecer. Essas igrejas evangélicas assim, né? E lá na ex-comum a gente falava tô na prova, né? Tô na prova. Que é a mesma coisa, claro, né? Porque se você sair daquela prova, você sai, né? Vitorioso, tá? Então, gente, que esta palavra, né? Esteja dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, das coisas que estão acontecendo, né? Que aconteçam, mas que não jamais em tempo algum tirem de nós aquilo que nós temos de mais valioso, que é a nossa fé em Jesus Cristo, o príncipe da paz, no Criador de todas as coisas. Podem tentarem, podem fazer isto, podem fazer aquilo, né? Mas aquilo que estiver, aí ele também fala uma hora lá, que aquele que realmente tiver uma promessa, a pessoa tem que ter uma promessa na sua vida, e ela acreditar naquela promessa, ela vai sair vitoriosa, tá bom? Então era isso. Espero que me fiz entender, que não me enrolei tanto, tá? Que hoje eu quis falar sério, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Acho que Ele há de querer, tá bom? Fui.